que não estamos assim acompanhando, tá? Deixa eu aqui compartilhar. Então, aqui. Bem. Show de bola. Só para a gente começar, então, a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, então, é quando a gente intervém no equipamento fora do planejado. Então, aqui na quebrou, nós vamos ter que ir lá e fazer essa corretiva, fazer essa correção do equipamento, tá? Apesar desse equipamento ter dado problema 3 meses atrás, a gente foi deixando, né? Não mexeu no equipamento, porque a gente não estava na SATIC também, não tinha por que a gente tá trabalhando com a máquina se a gente não tinha, se ela estaria parada e tudo mais. Mas ela apresentou um problema, alguns problemas, a gente analisou, levantou isso dali e resolveu trazer para vocês alguma coisa. Então, só para dar uma revisada em conteúdo, né? A questão da falha, né? A falha é isso aqui, né? Aquela término, a capacidade de um item desempenhar a sua função. Então, depois da falha tem a pane. Primeiro começa com a falha, depois termina com a pane. Aí vendo assim aquelas questão daquele gráfico que a gente sempre colocou, né? Gráfico aqui de tempo. E aqui em cima podemos dar desempenho, digamos assim. Então, já que fala de desempenho, vem isso daqui. E aí tínhamos uma curva, ela vê lá em cima, né? Aí depois ela tende a cair até, quebrar aqui o conjunto. Então, nós temos essa jogada. Então, aqui nós temos um ponto de inflexão, né? Aqui, quando começa a aparecer falha. O desempenho dela está 100%. E eu começo a perder desempenho de máquina. Ela começa a falhar. Essa era a ideia. Então, todas as máquinas que a gente tem, você vai, à medida que o tempo vai passando, teoricamente, esse desempenho vem caindo, vem caindo, vem caindo. Você tem técnicas de seleção para você determinar, para conseguir encontrar essas falhas, né? Determinar qual é a falha que está acontecendo. A gente, muitas vezes, no começo, usa as preditivas. A gente usa a preditiva. Dependendo do caso, como você está, até observação, né? Você consegue até pegar olhando. Dentro das preditivas que a gente pode estar colocando lá, eu tenho que analisar, a minha máquina está tendo um problema, e pode ser isso dali, né? Tem várias maneiras, eu posso ter ultrassom, posso trabalhar por vibrações, posso usar alguns instrumentos, né? Alguns instrumentos diretos, né? Por exemplo, termógrafos, né? As câmaras termográficas ali para tentar pegar a temperatura. Tem várias maneiras que eu posso estar fazendo a máquina desempenhando, mas eu peguei aquela, está começando a perder uma parte da minha função requerida. Está começando a apresentar uma falha. E se não tratar nada, ela para, literalmente para e despenca ali, não tem mais o que tá fazendo. Bom, tem as falhas. Dentro das falhas a gente tem as falhas graduais, né? Ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ela vai quebrando assim a capacidade da máquina. Eu tenho a falha catastrófica, né? Repentina. Isso aqui é gradual, que é aquela curva lá que gradualmente. A catastrófica é uma pancada repentina. Tá? Você está trabalhando num torno, daqui a pouco no torno convencional e o cabeçudo esqueceu de apertar uma placa. Aí simplesmente soltou, caiu, quebrou tudo. Arrancou fora o conjunto, fez. Ou o cara tá usinando lá por dentro com a ferramenta meio ruim, aí solta. A peça solta, da garra, arranca fora tudo. Já vi o pessoal com um torno CNC, um torno grande,
peça grande, peso na placa, meio que você já está ultrapassando a capacidade, né? E o cara usinando, daqui a pouco a garra abre. Ele arranca a proteção, arranca toda a parte de ferramental, com carro e tudo, quebra tudo, arranca fora tudo, quebra tudo, aquilo ali. Você imagina o prejuízo, é uma falha catastrófica. Aconteceu de repente. Aí, por que aconteceu isso? Porque ele abriu a garra. Não, você está usando uma peça pesada demais do conjunto. Não, tá dentro do certificado pelo fabricante. Então, o que pode ter sido? Pode ter sido um vazamento do pistão atuador? Sim, se faz um pistão atuador vazamento, ele com o tempo ele vai caindo fora. Nós tivemos um problema ainda isso no motor do CNC, que depois de 7 minutos ele abria a garra. Então, se você tinha uma pecinha qualquer com um aluno, você usinar, beleza, não tinha nada que era a usinagem rápida. Se você tinha uma usinagem com mais de 7 minutos, a garra da máquina abria, perdia pressão. Aí ele foi determinar por quê? Porque ela tinha um problema de retentor interno. Então a máquina não ficava sempre pressurizada, ela simplesmente pressurizava e parava. Vazamentos, ela vinha perdendo pressão. Então, uma parte de projetos que não previu que pode ter vazamento, e você teria que estar sempre pressionando com uma pressão positiva ali, né? E aqueles pequenos vazamentos que você tinha interno no cilindro atuador. Então, com o tempo, ia perdendo pressão. Em 7 minutos era o tempo suficiente para você soltar a peça da garra. Isso aí, ela acaba se tornando relevante porque você pode, digamos assim, ter problemas e machucar alguém, né? Então, a parte de relevância e não relevância, né? Ela é praticamente considerada a interpretação de resultados operacionais ou não, né? Não, aquela falha não vai importar para você, não, vai importar para você, para o seu desempenho. Como na SATIC, né? Dependendo do equipamento, quebrou o último torno convencional que ninguém usa. Então, é uma falha que se torna irrelevante. Tem tempo para você consertar. Não, quebrou o torno que todo mundo usa. Então, é uma falha relevante. Ela pode ser uma falha crítica, né? Em condições perigosas e inseguras. Quer dizer, uma falha que pode trazer dano pessoal e físico. Né? Então, tomar cuidado. Ou não pode ter crítico nenhum. Então, eu posso ter esse tipo de falha aqui, né? Eu posso ter esse tipo de falha aqui. Ou posso ter esse tipo de falha aqui. Então, ela pode ser... A falha pode acontecer gradualmente ou numa pancada só. Ele pode ser relevante ou irrelevante. Não tanta relevante. E eu posso ter uma falha considerada crítica ou não crítica. 3 tipos de falha que eu quero que vocês se lembrem. Eu vou querer perguntar para vocês aí com as falhas que a gente encontrou na máquina. Esse aqui são as severidades, né? Lembra lá quando a gente fazia o FIMEA, né? Esse aqui era o FIMEA. A severidade era uma delas, né? Como severo, né? Esse cara aqui, né? Eu poderia ir do menor ao maior, né? Um barulho, um chiado, um negocinho, um defeitinho lá incomodando. Eu posso ter uma severidade baixa, um vazamentinho de ar. Tenho lá um bico de ar comprimido, lá fica vazando aquele arzinho lá. A severidade é muito baixa. Porque praticamente você não vai ter problema nenhum com esse cara aí. Qual é a probabilidade disso que ocorra? Às vezes isso aqui é muito difícil, tá? Detectar, né? Qual é a probabilidade de falha? Isso aqui você tem que ter registro de tempo. É bom ter registros, né? Registros de manutenção. O registro de manutenção você vai conseguir ver aqueles componentes, tudo mais que acaba falhando. A gente volta a afirmar para vocês. A máquina falha. Falha só as peças dela. A máquina inteira não falha. Se tem lá um caminhão, não falha. Falha o motor do caminhão. Se você vai abrir o motor ainda, quem falhou foi a biela do motor do caminhão. A gente pode sempre diminuir isso daí. E a detecção, né? Como é que a gente consegue detectar isso, né? É quase impossível, é fácil de estar podendo detectar, né? Então, às vezes é muito fácil controles que podem ser detectados sem problema nenhum, tá?
Muito bem. Então, falhas, né? Severidade, probabilidade de falha e aí capacidade de detecção são importantes, né? Para a gente poder analisar. Vamos usar essa maquininha aqui. Tá? Então, sendo usinagem vertical, né? Ela é um equipamento, nós temos 2 equipamentos desse na SATIC. Essa foto aqui, eu não queria a foto da máquina lá, mas esse aqui é uma máquina similar, né? Igual, as máquinas são iguais, montadas, às vezes do lote diferente, sai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, então uma pintadinha, bonitinha, tá redondinha. Ele é um centro de usinagem, ele é um equipamento, ele é uma fresadora, quem não conhece centro de usinagem, ela é uma fresadora, vocês passam na frente delas ali quando vão para a sala. Ela é uma fresadora. Acho que vocês já fizeram disciplina do Cavaler. Ela é fresadora. Você vai fresar com ela. É para isso que ela serve. Você não vai conseguir tornear a peça com ela. Não, ela é uma fresadora. Só que tem uma vantagem. Você programa ela, né? Você programar. A fresadora não. Você tem que trabalhar com ela manualmente. Então, você vai dar um passe na fresadora, você vai ter que ter você tem uns anéis graduados, você vai referenciar a tua ferramenta ali na mão e depois vai mandar dar o comando e a velocidade, né, ou por um dial de potência, ou por uma caixa de redução. Você vai dar o avanço, o conjunto dela, e você vai dar um passe nessa fresadora. Você vai dar um passe no conjunto, vai fazer uma peça. Né? E no centro de usinagem, você não tem essa questão. A ideia é você não ter uma ferramenta na mão de ir lá e, não, eu quero botar 3 para cá, 2 para lá, apesar de te prover esse tipo de coisa. Dá para fazer isso. Você dá para ligar a máquina e fazer trabalhar na mão. Mas ele não é feito, digamos assim, que ele não é pensado nisso para você trabalhar o tempo inteiro com isso. Eu quero dar um desbaste aqui no conjunto, eu tenho que ir lá fazer isso. Lá na fresadora, você simplesmente lá, você pregaria, você ligaria uma alavanca, liga a máquina, você ligaria o motor, né? Você ligaria literalmente o motor e ligaria o avanço. Ou na mão, na manivela, ou no automático dela, né? Você trava o automático, ela dá o conjunto. Nesse cara aqui, não, você vai ter que programar mesmo querendo fazer isso. Você vou mandar ele ligar o conjunto, você tem que dar uma série de comandos. Aí você tem que dizer que esse aqui é um S2000 M3. Você tem que dizer isso para ela. Nesse comando, ela vai dizer para ela, gira tanto no sentido horário. Ela vai ligar. Aí você vai ter que ir lá no comando, esse comando manual. E aí você vai usar esse dialzinho aqui de potência dela. E aí você tem que ir trocando. Não, agora você baixa o Z, agora você trabalha X, agora trabalha Y. Fica isso daí. E aí você faz. Se você não ficar fazendo isso o tempo inteiro, tu vai quebrar a máquina. Não é para isso. Esse dialzinho não é para isso. A manivela não é para isso. Vai fazer na mão? Bota na fresadora. É para isso que ela serve. Tá? Ela não é uma universal e nem uma ferramenteira. Universal, você troca cabeçote, vertical, horizontal, você bota um eixo, trabalha, você fresa, bota acessório, bota um monte de coisa. Trabalha universalmente, é uma máquina versátil. O centro de usinagem não é tão versátil assim. Não é tão versátil dessa forma. E ela não é uma ferramenteira, né? Eu quero mudar ângulo aqui, mudar ângulo lá, eu tenho 3 ângulos de atuação para eu estar trabalhando com ela, eu tenho que fazer um chanfre, eu giro o cabeçote, giro isso, giro aquilo. Eu faço um monte de coisa, fresadora ferramenteira. Então ela dá um grau de liberdade de ângulos. Esse cara não faz isso. Mas, se eu tiver uma peça um pouco complexa, eu consigo fazer nela. Você coloca 2 pontos de ligação que você quer, X, Y, ela faz ela traça uma usinagem como se fosse praticamente ângulo inclinado.
e a precisão só depende da precisão da própria máquina. E isso é muito difícil você conseguir fazer numa fresadora. Dá para fazer, mas vai dar um trabalho tremendo. Você vai precisar de um cara muito bom para fazer isso. Então, tem vantagens e desvantagens. Você tem 10 peças iguais para fazer. Esquece, bota no centro de nave e você faz. Aí eu vou trabalhar com usinagem para matrizaria e molde de matrizes. Detalhezinho, cheio de... Cara, bota ali e faz. É só um desbastão que eu tenho que fazer aqui. Cara, bota numa fresadora convencional e desbasta. Não perde teu tempo tentando fazer uma coisa nem outra. Bom, essa máquina aqui apresentou uns problemas, tá? Esqueci até de passar essa folha, que tinha algumas vantagens, né? Todas delas. Essa aqui, ó, eu tenho que mostrar para vocês que ela faz parte do problema. Tá? Esse botão que está aqui, ó, porque para eu pegar e prender uma ferramenta na fresadora convencional, eu encaixo ela no cone, tem um parafuso em cima e eu aperto. Apertou o parafuso, tem encatado lá, beleza, fechou, acabou. Tá? Eu tenho que trocar a ferramenta. Você bate lá, solta a ferramenta, solta o ar, tira o parafuso, ela solta o cone, pega outra ferramenta, aperta de novo. Você tem um setup de máquina ali. Aqui eu tenho um magazine, às vezes lá com várias ferramentas, com 12 ferramentas, 16 ferramentas, um monte de coisa em cima disso daí. E você pode ela soltar essa ferramenta apertando apenas o botão. Apertou o botão, dá um tempo, ela solta a ferramenta, você tira, coloca outra. Ou você pode lá programar ela, troca a ferramenta 5 pela ferramenta 7. Aí quando você faz isso, automaticamente ela vai lá no magazine, guarda a ferramenta, pega a ferramenta e coloca ali. Isso é uma vantagem sensacional, porque se você está trabalhando com 3 fresas diferentes, esse setup não existe e a velocidade é muito grande. Só que tem uns esqueminhas para funcionar isso aqui direito. Tá? A vantagem de posicionamento, né, de velocidade de deslocamento também é muito comentado para vocês. Tá? Bom, 3 falhas foram detectadas de cara naquele equipamento. Tá? O primeiro foi um vazamento de ar comprimido. Esse aqui foi uma chamada, foi aberta uma chamada. Foi aberta uma chamada aqui, porque para manutenção. Com vazamento de ar comprimido. E quem passava lá da máquina, tem vazamento, tem vazamento, tem vazamento. Foi feito uma abertura de chamada para manutenção. O pessoal estava trabalhando muito com uma ferramenta só, então eu estava trocando. Aí o que aconteceu? Um belo dia foram lá trabalhar com ela, no começo do ano, e detectou-se que a velocidade de troca da ferramenta caiu muito, a velocidade diminuiu. Diminui essa velocidade muito. Bom, você começa a diminuir a troca da velocidade do conjunto, né? Você começa a ficar olhando, bom, tem a troca da ferramenta, tem aquela questão no gráfico, a máquina já não está trabalhando 100%, ela já começou a cair. E que será que se ela tem um problema de troca de ferramenta, se ela não trocar mais ferramenta, o que pode acontecer? Uma análise. E depois um alarme de bateria começou a apitar na máquina. Um alarme de bateria. Então, 3 problemas que detectou ao mesmo tempo. Esse aqui, esse problema e esse problema aqui. Tá? Vamos trabalhar com os 3 separados aí para você estar. A gente trabalhou eles em separado. Então, a primeira coisa que a gente viu foi esse vazamento de ar comprimido. Vamos ver se vocês escutam aí. Quem passava do lado da máquina escutava esse sonido muito forte. É um corredor. Você passa ali para tomar água ali atrás, de barulhão ali. Era um barulho muito forte. E aí você começa a se perguntar, né? Eu tenho 2 reguladores. Qual é a função deles, né? Quais são as funções desse cara ali? Bom, e aí nós temos então aquela pergunta, né? Que tipo de falha que nós temos? A gente tem uma falha aqui
Ele é uma falha gradual? Ou ele é uma catastrófica? Nós temos aqui relevante ou irrelevante? Ele é crítica? Ou ela não crítica? Ela pode causar parada? Pois é. Se a gente for analisar esses conjuntos aqui, a gente acaba analisando. Bom, o vazamento de ar comprimido, ela é uma falha catastrófica? Depende do caso, né? Se você romper uma tubulação inteira, para tudo, uma pancada só. Você está lá com uma empilhadeira, o cara foi levantar o negócio, acertou a minha rede de ar comprimido, de PVC, sabe o que é? Ou tudo de aço, e ela tudo arrancou fora e quebrou, e a tubulação ficou totalmente aberta e exposta. Quem tinha máquina na unidade, para tudo. Para tudo. Estou com vazamento lá no meu comprimidor de ar, daqui a pouco estoura lá uma peça no compressor. Se eu não tiver compressor reserva, para tudo. Mas um vazamento daquele ali, ele começa a ser gradual. Ele começou a acontecer. Acredita-se, então nós estamos aqui. Bom, ele é um problema relevante ou ele é um problema irrelevante? Vazamento de ar. Aqui nós temos que... Onde é que está o custo, né? Do ar comprimido, né? Essa é uma pergunta que você pode estar fazendo dentro da tua organização. Qual é o custo do ar comprimido? Se você somar todos os vazamentos que você tem na fábrica toda, você vai dar uma pancada de ar, de energia elétrica que você joga fora, pela janela. Então, muitas vezes você faz, dependendo da quantidade de pontos de ar, você faz literalmente um grupo para caçar vazamento de ar. Você consegue economizar muita energia em um compressor de ar em cima disso daí. Ele não tem tanta relevância assim também, aquele vazamento, mas ele incomodava bastante. Tá? Mas você tinha que tomar cuidado em cima daquilo. Então, não tinha uma relevância assim que você vai parar o conjunto como um todo e tudo mais. Ele trabalhava mais nessa parte relevante. Ele é uma falha crítica, assim, um vazamento de ar pode causar uma quebra de máquina, ou matar alguém, ou machucar alguém. Bom, naquela situação, não. Uma máquina está lá dentro, cara é nada, não vai ter problema nenhum, então não vem um sistema não crítico. Então, essa é uma análise que a gente pode estar fazendo. Pode causar parada de máquina? Sim, ele pode. Sim, ele pode. Por que ele pode? Bom, a questão é saber para que você usa aquele ar comprimido ali. Então, aquele ar comprimido, ele está ali praticamente para troca de ferramenta. Até porque se você desligar o ar comprimido, você não consegue tirar a ferramenta presa lá do conjunto. Então, para você trocar ou soltar a ferramenta, trocar para uma outra ferramenta, você precisa de ar comprimido. Se por um acaso uma mangueira dessa estourar, ou um regulador daquele ali falhar, ou calbar o ar, para o conjunto. A máquina, por regulagem, ela precisa de no mínimo 6 bar de pressão. Estou trabalhando. Aí começou a se ter uma pergunta. Você pode estar perguntando, bom, vazamento de ar e começou a ter problema de troca de ferramenta, e esse ar é usado para troca de ferramenta. Então pode ser que essa primeira falha está ligada à segunda falha. Pode ser. Vamos tentar analisar isso aí. Então, essa primeira fase, eu tinha 2 reguladores, né? Então, eu tenho 2 funções aqui para esse regulador, depois nós vamos ver para que são as funções dele. Então, esse cara aqui é para troca, um é para troca de ferramenta, e o segundo tem uma função de proteção. Ele é para proteção. Tá?
Ele tem duas funções, uma para troca de ferramenta e outra é para proteção. Proteção de quem? De quem? Rolamento. Proteção de rolamento. Então aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o segundo problema, que é o problema de velocidade de troca de ferramenta. Pode lá. Esse a gente estava semana passada. Pela semana passada, vocês notaram ali que a descida da máquina você tinha que segurar e puxar, estava muito lento o conjunto, né? E vocês escutaram também o barulho, né? De ar. Muito barulho de ar ali. Então, se desconfiou de algumas coisas, né? Então, se fez essa pergunta, será que esse problema do ar comprimido está afetando a troca da ferramenta? Isso foi uma pergunta. Se ele estiver trabalhando nisso dali, né, se sim, então, resolvendo o vazamento, resolve o problema de troca. Se não, aí investigar. A pergunta que a gente fez, como é que é feita essa troca? Bom, essa troca aqui, então eu tenho ar comprimido, que empurra um pistão pneumático. Ele empurra o pistão pneumático, ele destrava a pinça. Trava uma pinça. Ele tem um componente na frente, que chama de chupeta, ele destrava a chupeta, ele desce a pinça, solta o conjunto. E é pneumático isso dali. Então, avança o pistão, retorna o pistão, é assim que ele faz essa troca do conjunto. Aperta o botão, solta, vai embora. Que tipo de falha que nós temos aqui, então? Vamos lá de novo. Ela é uma falha gradual? Ela é uma falha catastrófica? Ele é relevante? Ele é irrelevante? Ele pode ser crítico? Ele é não crítico? Como é que é esse cara? Como é que você consegue jogar esse cara ali? Bom, vê esse cara aí com carinho. Bom, ele foi... Não, você está trocando ele. Ele parou. Então, eu estou aqui no gradual. Ele é irrelevante ou relevante? Bom, tem um conjunto ali em cima e se ele não soltar a pinça, levantar, ele arranca o magazine. Cada peça do magazine são R$300. Tem vários ali. Então, eu acredito que ele é relevante. Irrelevante. Ele acaba sendo relevante. Ele é crítico ou não crítico? Bom, acho que vai acontecer quebrar alguma peça ou outra, mas tornar perigoso, alguma coisa assim, eu já também não é também tão crítico assim. Ele é relevante, mas seja cheio assim. Já aconteceu de quebrar também, de ele trancar e quebrar-se uma peça e deu. Ele pode causar parada de máquina? Será que ele pode parar a máquina? Sim, ele pode parar a máquina.
sem troca de ferramenta, a máquina não funciona. A gente poderia até aplicar nesse caso aqui as questões, né, relacionadas, por exemplo, aos alquinéias, para você saber severidade, se ela é relevante ou não. O equipamento se torna inoperável, né? Praticamente, se a gente colocar a severidade, é alta. Por quê? Para o equipamento. Com razão de probabilidade de falha, tem que dá para saber. Por quê? Porque a gente não tem o histórico dela. Né? E a questão da detecção. É fácil a gente descobrir quando ela começa a perder velocidade? Sim, fácil. Então é fácil. Ela é baixa praticamente. O controle pode ser usado. Então ela é baixa. A detecção é alta. Né? Capacidade de detecção, por quê? Porque você visualiza, né, esse tipo de coisa. Para o ar comprimido, também, a severidade dele não é tão alta assim, né? O vazamento daquele de ar comprimido, você não vai ter esse problema, então a severidade dele já é bem menor, né? Ele praticamente é barulho que acaba incomodando, né? Então ele é muito baixa, né? A probabilidade de ter vazamento é alta, porque máquina com 20 anos, cheio de ar, de PU, de ar comprimido, então a probabilidade de sempre vazar é alta. E a capacidade de detecção também é alta, porque você acaba escutando, né? Vazamento de ar de tudo quanto é canto. Ar comprimido é muito fácil de você estar detectando isso daí. E a terceira falha é esta falha aqui. São 3 problemas em cima disso daí. E essas perguntas se nós temos, a máquina tem 20 anos na SAT. Como é que pode aparecer um alarme depois de 20 anos de bateria? E a gente se pergunta. E a resposta dele é sim, existe. Esse seria. Né? Essa bateria é uma bateria do comando. Do comando. Chamando de comando Mach 9. E, bom, mas você tem 20 anos, uma bateria durou 20 anos. Sim, nesse caso, sim. Ela durou 20 anos. Parece. Qual é a função dela? Então, ela guarda. Ela guarda programas de referência. Na máquina. Ela guarda também alguns parâmetros. Se você perde isso, segundo ela deu uma técnica, ela perde isso aí, você perde todos os programas, não só os programas que você digitou, que são os menos importantes dela, mas ela perde todos os parâmetros, a programação dela perde tudo. E literalmente não adianta ela trocar pilha. Tem que chamar um técnico e ali recarregar toda a programação dela, você tem que fazer tudo de novo. Você tem que pagar a hora técnica, um técnico ir ali e fazer tudo de novo.
falha que nós temos aqui? Vamos olhar. Então, ela é uma falha. Ela é gradual? É catastrófica? Ela é uma falha relevante? Ela é irrelevante? Ela pode ser chamada de crítica? Não crítica? Bom, vamos lá, Chicago, então. Ela é uma falha não... Ela avisou? Painel. Então, é uma falha gradual. Se não tivesse aviso no painel, provavelmente um dia ela simplesmente piparia, catastroficamente, e para a máquina, para tudo, não tem o que fazer. Então, o fabricante, sabiamente, fez a máquina reconhecer quando você está com a bateria fraca e avisar no painel. Você não sabe fazer isso. Ela é relevante ou irrelevante? Bom, essa mensagem de falha, se ela dá uma parada, quer dizer, se ela se continuar, ela se torna relevante. Porque você literalmente perde todos os programas e chamar um técnico para fazer tudo. E ela não é crítica, porque você não vai ter um incidente, mas vai ter esse problema em cima disso daí. Tá? Essa pode causar parada de máquina? Bom, aí que está o negócio. Ela só vai se manifestar quando você for ligar ela. Então, você não vai conseguir nem ligar. Então, se falhar, der uma pane, nem liga a máquina. Nem ligo ela. É uma falha que ela vai ficar te avisando que existe essa bateria fraca, mas você vai conseguir trabalhar com ela normalmente. Então, você está lá no começo, mas ela já vai te avisando. E com o tempo, questão de semanas, ela vai chegar num ponto que vai embora. A questão da severidade. A severidade desse cara aqui. Bom, agora, ela poderia ser considerado nível moderado. Tem a máquina trabalhando, mas você vai ter uma probabilidade que é baixa, né? Em 20 anos nunca deu. E a capacidade de detecção é alta. Por que ela é alta? Graças ao fabricante. A sabedoria do fabricante. Porque ele deixa um aviso. Deixa um aviso lá no conjunto. Ela fica piscando esse aviso para você, então você. Só se você tem um operador que não enxerga uma letra garrafal daquele tamanho, né? Aí você tem outro problema. Você tem que fazer um óculos pro cara. Mas ele vai enxergar aquela mensagem de alerta na pulsa dele, piscando um monte de vezes, e não para de piscar até você trocar essa bateria. Então, é altamente detectável isso daí. Então, começamos, então, a analisar. A gente tem praticamente uma correlação. Será que nós teríamos uma correlação entre a primeira e a segunda falha? Bom, aqui eu tenho 2 conjuntos reguladores e a gente descobriu para que servia cada um deles. Então, esse aqui é um ar de limpeza, esse aqui de proteção. Dos rolamentos. O rolamento do cartucho. Depois vou mostrar essa foto do cartucho. Os cartuchos estão os rolamentos do eixo árvore do comando, onde você prende a tua pinça, tudo mais, chama isso aí de cartucho. Um conjunto inteiro, por inteiraço, né? Isso daí. O que acontece?
caso você trabalhar aqui com fluido forte, por névoa, o fluido ele pode, né? Ele pode literalmente, digamos, causar uma falha no rolamento. Você vai lançar, ele acaba oxidando. Então, para resolver esse problema, então, de possível falha no rolamento, o fabricante, ele literalmente colocou uma pressão positiva de ar, sempre vazando na ponta antes de chegar no rolamento. Então, qualquer névoa que vier ali para cima, bate naquela nuvem de ar saindo e joga para baixo, então você não tem problema para isso dali. Aqui eu tenho mais 3 mangueiras, né, de EPU. Então, eu tenho praticamente, não dá para saber se é exatamente a mesma regra aqui, mas essa aqui é para avanço. Esse aqui é da avanço de pistão de troca. Eu tenho retorno. E eu tenho uma terceira mangueira, que é uma mangueira de limpeza. Limpeza do cone. Imagina, você tem um cone e eu tocar uma ferramenta e uma pequeno pedacinho lá de um cavaco que é grudado. Na hora que você tem a ferramenta, ela fica atravessada, fica torta. Você pode matar a peça. Então, a ideia daquilo ali é jogar uma quantidade de ar gigante, joga tudo para baixo ali, qualquer resíduo que você tem ali, troca a ferramenta e tudo mais. Tá? Então, são 2 sistemas que ele tem aqui. São 2 sistemas. Aqui eu tenho um sensor de pressão. Então, esse aqui tem que trabalhar 6 bar. Senão ele dá uma vez no painel. E esse aqui é a entrada, né? Entrada de ar. Esse do conjunto. Esses 2 parafusos aqui são regulagens. Os dos manômetros que você consegue fazer isso dali. Esse foi o que nós olhamos aqui. Então, essas mangueiras tudo vão tudo para dentro do conjunto lá. E eles vão cair aqui. Então, aqui eu tenho esse que é o conjunto de limpeza. Joga um ar de cima para baixo. Lá atrás, tem de avanço. Esse aqui é o retorno. E lá embaixo eu tenho esse cara aqui de proteção. Embaixo da máquina. Então, tirou a carenagem dela. Aí, quando você abre a carenagem, aparece tudo, né? Toda sujeira, toda porra que existe. Ela, literalmente, aparece tudo o que tem em cima disso dali. Né? Esse aqui é um videozinho se mostrando mais ou menos o seu conjunto. A princípio, a gente pensou que tinha alguma mangueira dessa vazando. Estourada. A gente foi abrindo todos o caminho dela. É muito fácil as mangueiras de PU darem vazamento. Mas depois de uma análise, não era nenhum vazamento. Não tinha esse conjunto. E vocês notaram ali que ela tinha mais um conjunto aqui em cima? Mostrou 2 sensores, né? Então, aqui é um sensor e aqui tinha outro sensor. Sensor acenado lá em cima, indicando para a máquina que está travado o conjunto. Se acender isso baixo, está aberto o conjunto. A máquina sabe se ela está aberta ou fechada, assim, né, desse formato, tá? Aqui é como é que ela funciona, né? Esse é o tal do cartucho dela, fica na parte de baixo. Esse aqui é o cone. No caso da nossa, ela é uma BT40. Né?
BT40, ela é um cone, uma chavequinha. E esse aqui é o tal do porta-pinça. Mesmo cone daqui, então. O cone é o mesmo. E na ponta desse cara aqui é colocada essa peça aqui. Tem um nome técnico para isso, né? A gente conhece por chupeta. Ele vai enroscar aqui na ponta. E quando você joga lá dentro, tem uma pequena pinçazinha aqui que trava no conjunto, puxa para cima e trava, ele fica bem preso ali, rigidamente preso. Então, ele puxa por cima. Quando você dá o comando de troca de ferramenta, ele tem que empurrar isso para baixo. Ele tem que soltar esse pino. Se ele não soltar, isso aqui ele fica preso. Ele está demorando uma eternidade para soltar isso aí. Quer ver se tem até um vídeo soltando. Ó, vocês vão notar aqui o avanço. Aqui já estava até melhor já no conjunto, mas ele estava muito feio no começo. Então, lá em cima aciona. A princípio, a gente notou no passado que você não vê que aquele pistão pneumático se movimenta, né? A Hobby fez ele para ser móvel assim, em cima de molas. Ele trabalha em cima de molejo, então ele é frouxo assim por natureza. Então, ele tem que avançar, soltar. Aqui em cima também ele tem que acender. Quando ele acender, ele está no fim do curso, pode, digamos, arrancar a ferramenta. A gente ficou nessa daqui. Nós temos vários testes, né? Em cima do conjunto. Como cortando, tinha talvez 2 tipos de problema que ele podia ter. Eu queria só botar para vocês como é que é uma troca. Claro que isso aqui troca rápido. É que soltar e depois mudar outro. Mais rápido que nessa máquina que nós temos. Tá? Então esse cara aqui ela tem que soltar, que não tem problema desse cara velocidade. A gente começou a cortar essa mangueira aqui. Quando a gente cortava essa mangueira, aumentava. Quando a gente cortava essa mangueira aqui de cima, aumentava mais ainda. Aí ficava mais rápido. Então nós começamos a detectar que tinha, nós temos 2 coisas com ar comprimido. Nós temos pressão e nós temos vazão. Uma questão é pressão, outra questão é vazão. E poderia ser na entrada, na mangueira, não é aqui nesse conjunto. Se fosse problema no pistão, que é esse aqui é o pistão. Essa peça inteira aqui é o pistão. Deixa eu ver aqui. É um pistão pneumático, conjuntão ali. Podia ser ali, um vazamento interno e tudo mais. E nós tínhamos que começar a eliminar possíveis causas disso daí. Outra coisa que a gente notou, né, era esse carinha aqui, ó. Esse relógio aqui, né? Quando a gente estava lá fazendo, a gente mandou fazer uma troca de ferramenta. Vamos ver como é que ela fez essa troca de ferramenta aqui. Caramba, ele estava marcando aqui, ó. Aqui são 6 barras. Aqui assim. Quer dizer, esse é o mínimo. Se ele caiu lá, vamos ver de que ele caiu aqui de novo. Qual foi o mínimo que ele chegou? Nós temos, a gente pode dizer
Esse cara chegou mais ou menos até aqui. Então eu tenho essa amplitude aqui. Ele está caindo para 2,5 e depois jogando para 6. Para 6,5. Isso é um problema. E isso é uma possível causa. Essa extrema variação de pressão na rede, no conjunto. Será que é problema nesse cara aqui? Ou o problema na entrada? Conjunto. Essa é a pergunta que a gente se fez. Essa pergunta. Então, um detalhezinho é que nós tínhamos amplitude desse cara aqui para esse cara aqui. Então, vai trocar a ferramenta, ele derruba a pressão, né? Então, nós começamos a eliminar alguns conjuntos, algumas coisas. E esse aqui era outro problema que a gente achou. Uma máquina do lado, uma máquina marcava 7, e a outra marcava 5. E o outro relógio marcava 6, o outro relógio marcava 8. Nós tínhamos uma série de relógios, cada um marcando uma pressão. E são duas máquinas uma da outra, uma marcando 5 e outra marcando 7. 7 seria tranquilo. E isso nos, né, fez levantar, então, uma luz aí que poderia estar acontecendo. Essas diferenças de regulagem e tudo mais. Bom, depois de analisar isso ali tudo, a gente teve 4 opções de problemas possíveis. Problema A, o problema está no sino do atuador de troca de ferramenta. B, mangueira PU rachada. C, regulador de vazão, regulagem, vazão na entrada. Ou D, problema na rede de ar comprimido. Alguém poderia dar um chute nisso aí? Todo mundo com medo? D se manifesta? E agora, engenheiros? Se alguém perguntasse, o que vocês acham? Ninguém acha nada. Todo mundo com medo de achar alguma coisa. Bom, quando começou a variar um monte a pressão em cima, e a gente começou a trancar bastante o ar, a gente eliminou esse problema no sino do atuador. Quando a gente falou lá, vamos olhar tudo, desmontamos tudo, não encontrou mais nada, não dá problema. Fechado. Sobrou 2 conjuntos. Regulador de vazão de entrada e problema na rede de ar comprimido. Esse problema do regulador de vazão, ele não teria aquela variação toda ali. E o que denunciou o problema da rede de ar, aqueles 2 relógios marcando diferente. Isso aqui denunciou um problema na rede de ar comprimido. E esse relógio aqui, o relógio que eu tenho na direita, poderia estar marcando errado. Esse cara aqui. E se esse aqui tivesse mais certo, eu estou com uma pressão abaixo da minha recomendada. E isso pode estar causando baixa pressão. Se eu tenho pouca pressão na rede, pelo diâmetro da tubulação, eu tenho quando você abre o conjunto inteiro, o sistema tem uma perda de carga violenta, derruba muita pressão na rede, até esse cara subir de novo, e uma série de problemas. A gente foi até o compressor, vamos no compressor, chamamos o pessoal da elétrica, o compressor marcava mínima termostato de 5,5 bar.
máxima de 8 bar. Esse é um compressor que fica atrás da oficina ali da engenharia mecânica. Existiam outros compressores que estavam com problemas e começamos a descobrir que os outros compressores foram desligados. O compressor que estava trabalhando porque estava com fogo no mancal. E aquele compressor, ele desliga na máxima 10 bar. Trabalha com uma pressão maior. Então, para fazer um teste, a gente ligou ele, mesmo ele estando meio com fogo no enrolamento, e a velocidade foi muito maior de troca. A gente já notou alguma diferença. A gente já notou que a troca ocorreu já numa normalidade que a gente conhecia no equipamento. Já é uma normalidade. Então, o problema está ainda, né? Esse que é o problema, esse é o negócio. Então, a máquina não tem problema. Então, não temos falha. No equipamento. Nós temos um problema na rede de ar comprimido. Temos um problema na rede de ar comprimido. E agora, foi feito um chame para manutenção, tem que levantar a pressão, né, a regulagem de pressão, para essa máquina trabalhar melhor. Só que, mesmo assim, ela tem uma variação muito grande manômetro. Isso evidencia, então, uma tubulação muito fina. Que alimenta essa máquina. A tubulação pneumática que vem lá do sistema do compressor tem um diâmetro pequeno, que apresenta uma carga muito grande. O correto é fazer o quê? Vir com um tubo de 50 milímetros, passar por baixo do conjunto, até perto da máquina, e aí sim, teste na máquina. Com uma bitola realmente grande, com um tubo lá, um tubo de meia, só mais curto, para tentar reduzir muito essa perda de carga. Então, quando ele libera todo o conjunto, a perda de carga despenca. Então, é um problema muito sério. Então, esse problema são dois. Essa avaliação que foi feita mostrou dois problemas. O segundo problema provavelmente existia desde o começo, mas como é uma instituição de ensino, nunca ninguém notou que ele ficava mais lento a troca de ferramenta, nunca ninguém deu muita bola. Mas esse problema existe, né? Então, a gente eliminou a questão da primeira falha. Então, essa falha do conjunto não vinha desse vazamento de ar comprimido, de mangueira rachada, não vinha nada. Ele vinha exatamente lá da tua rede de ar comprimido. É uma coisa muito difícil, muitas vezes você tem que olhar muito tempo para poder estar detectando isso. Tá? Então, o primeiro problema, então, que a gente analisou. Esse aqui vai ser mais chatinho, a gente não trabalhou muito em cima. Então, quando a gente chegou lá, não era um vazamento do atuador, aquele problema, a gente eliminou, não estava vazando lá. A mangueira pegou, não tinha rachado, então não tinha vazamento. Não tinha problema da mangueira, engate rápido. E a gente descobriu que era uma regulagem. Alguém andou mexendo onde não era para mexer. Até aquela, não mexa aqui, porque
que não pode mexer aqui? Eu quero mexer aqui. Eu vou mexer aqui. Eu sou uma pessoa. Eu vou lá mexer. E ele foi mexer. É esse cara aqui. Tá? Ele está mais ou menos aqui, ó, o marcador do relógio. Né? Quase 6 bar. Bar de limpeza. No manual da máquina, né, a gente foi olhar. E ele tem que trabalhar com 0,5 bar de pressão. Ligado. Quem mexeu, o relógio que está marcando é exatamente aqui. E nós baixamos ali, vocês notaram que não tem mais barulheira nenhuma. Então, alguém que viu lá, porque não posso mexer, foi lá e mexeu nessa regulagem. E, então, quando a gente trabalhou de volta na regulagem, parou todo esse problema de suposto vazamento. Então, esse problema era um problema de regulagem. Parece. E esse, então, foi resolvido. Esse é um problema que foi resolvido na máquina. Eu tinha um terceiro problema. Tinha uma bateria. E achamos a bateria. E ela estava aqui. Atrás do conjunto, protegida por uma tampinha. Estava lá ela. Uma pequena bateria. 3 volts. Que, como vocês podem imaginar, existem em todas as lojas do universo. Você encontra no caça e pesca, né? Você encontra ali na Cassol, em todos os lugares da pilha, né? Ela deve custar uns 50, 60 reais uma pilha dessa, essa bateria de lítio de 3 volts. Nós tiramos ela com a máquina funcionando e fomos medir no multímetro. Ela estava dando 1,9 volts. E eu conversando com o técnico, eu não tenho em casa, sempre tenho em casa, e por que pareça eu não tenho essa pilha, eu vou mandar minha pilha para a gente estar trocando a pilha ali. Recomendações passadas pelo técnico. As recomendações, trocar com a máquina ligada. Porque se nós ligarmos ela, trocar a pilha, perde todas as referências que existem na face do planeta. Bom, e esse aqui também não foi resolvido. Por falta de pilha. Falta da pilha. Esse conjunto todo que eu mostrei para vocês levou praticamente 2 horas técnicas. Mais o deslocamento técnico. Levou tudo jeito? Então, faça a conta. Pega a hora técnica, vezes 2, mais deslocamento, quilômetro rodado, para a gente conseguir resolver um de 3 problemas. Uma máquina. Ela está operacional? Sim. Desde que você não, digamos assim, não queira trocar a ferramenta quando a pressão estiver muito baixa. Vai saber se a pressão está muito baixa. Não sei. Dá para botar um relógio lá e ficar medindo. Então você tem que ter uma série de cuidados quando você vai trocar aquilo ali. Então a única pendência que ficou na máquina foi a pilha. E largou-se outros 2 problemas com relação à rede de ar comprimido. Então, quando você tem então, um problema numa máquina, quando nós tínhamos uma parada de máquina, levou um tempo, análise, e mais um custo de um técnico para estar vindo aí trabalhar.
baixar isso aqui. Então, pessoal, uma dúvida? Concordaram com a análise? Não concordaram com a análise? O que vocês têm a dizer? No princípio tá tudo certo, Alexandre, nenhuma dúvida. Alguém desconfiou de cara que era rede de ar comprimido? Ninguém desconfia de cara, né, que é rede de ar comprimido. Vai estar fazendo lambança. Né? Então, foram gastos. Se você calcular, claro que nós aqui na SAT que não temos esse problema, mas se dentro de uma indústria com hora fechada e perdeu 2 horas de usinagem para estar descobrindo esse defeito. Isso que não foi consertado, né? Da rede de ar comprimido. Se for trabalhar com a rede de ar comprimido, você tem que chamar o técnico que trabalha com a rede de ar comprimido para tentar ver, para levantar. Às vezes você vai perder aí fácil 4 a 6 horas de tempo de usinagem, de hora de usinagem, e até tentar determinar ou descobrir um problema. E eu quis trazer isso então para vocês, agora a gente poderia falar, calcular o tempo de parada, tempo técnico, quanto é que você gastou, como é que você gastou. Claro, tem o técnico da SAT, que tinha eu, minha hora é mais cara que o teclado, mas o técnico de manutenção de CNC, que veio, se deslocou. Nós tomamos 2 horas do tempo dele, mais 2 horas do nosso tempo. Eu gastei 4 horas, minha hora, 4 horas minha, 4 horas do técnico da SAT, mais 2 horas para tentar descobrir aonde estava o problema, né? Estava um problema em cima disso daí. Teve bastante trabalho em cima disso aí. É uma coisa que vocês vão bater quando vocês estiverem ou se vocês estiverem na frente de uma equipe de manutenção. Eu já tive problema parar a fábrica inteira por dias. A máquina parou literalmente a fábrica. Partiu por causa de uma chaveta, parou 2 dias a fábrica. Parou a máquina, tem que mandar fazer eixo, fazer não sei o quê. Próximo muito grande. Foi um horror, assim. 2 dias literalmente parado a fábrica inteira para poder estar trabalhando. Imagina parar uma fábrica 2 dias, o custo disso vai lá em cima. Tá? Eu espero que vocês tenham mais ou menos visualizado sobre manutenção. Quem não conhece, né? Quem já viu, beleza, show de bola. Vou mostrar aqui algo que, como eu não tenho como fazer uma prática com vocês e mostrar alguma coisa ali de palpável, eu tinha que trazer algo, pelo menos para vocês olhar o que era um processo de escolha e manutenção. A gente não desmontou nada. Se estivesse desmontando, aí ia mostrar como é que estava. Mas a gente não chegou a precisar desmontar nada em cima daquilo ali. Foi só por tentativas e eliminações até determinar onde é que estava vindo essa causa desse problema. Ok, pessoal? Vou parar a gravação por aqui.